Oi! A gente já falou sobre Budas mulheres e mulheres iluminadas, sobre o apagamento da mulher, né, do papel das mulheres e dos gurus mulheres nos anais da história budista. Nós já falamos até sobre transexualidade, sobre machismo, sobre vários temas afins e correlacionados no budismo tibetano e no budismo em geral. Mas vamos falar sobre um livro chamado Therigatha. O que é Therigatha? Uma coletânea de 73 textos no cânone Pali de mulheres iluminadas, são discípulas de Buda há 2.500 anos atrás, que atingiram o estado da iluminação como Arhat. Ai, ai, ai! Hello, iluminadas e iluminadas, sejam bem-vindos. Therigatha, as primeiras mulheres livres. Livres porque elas eram livres e porque elas estavam libertas do samsara. E esse livro foi traduzido do cânone para inglês e começou a influenciar várias pessoas que se emocionaram e leram e começaram a fazer cursos e workshops e dizer, oh meu Deus, é o texto budista mais transformador que eu já li na minha vida, e choraram, lágrimas, enfim, exceto que era tudo uma fraude. Ai, ai, ai. Vamos lá. Para encurtar um pouco a história, Therigatha é um texto verídico autêntico. São 73 capítulos, cada capítulo mais ou menos conta a história, ou então tem a autoria de uma dessas monjas que atingiram o estado de Arhat, atingiram a libertação. Então estão ali entre as primeiras mulheres libertas na época do Buda Shakyamuni. Esse nome foi traduzido, né, capitalisticamente para vender livro. E foi publicado pela Shambhala Publications, atingiu muito sucesso, até que os monges lá da Tailândia resolveram abrir e olhar assim, em tailandês está escrito cha cha cha, em inglês estavam escritas coisas completamente diferentes e irreconciliáveis. Eu vou ler alguns trechos para vocês, é muita vergonha alheia. O original. Sentindo dor, fraca, minha juventude há muito se foi. Subi a montanha, apoiando-me no meu cajado. Pousei os meus hábitos e virei a minha tigela. Sentei-me numa rocha, minha mente estava liberta. Atingi os 3 conhecimentos e realizei as instruções de Buda. A fraude. Sei que minha irmã mais velha já trilhou nesse caminho. No topo da montanha, eu espalhei os meus hábitos. Um dia ela deve ter espalhado os delas. Eu pousei a minha tigela e lá estava o cajado dela, igualzinho ao meu. Usando ambos cajados, eu me abaixei e repousei contra uma grande rocha cinza. Então larguei os cajados, minhas mãos estavam vazias, e foram as montanhas que me seguraram. E então eu me deixei ir, e agora o meu cajado também deixo para trás. Quem sabe um dia você também passe por esse caminho? Ai, ai, ai. Mais um, o original. Tissa. Tissa é o nome de uma pessoa, de uma mulher. Tissa, faça o treino. E que as oportunidades não te escapem. Liberta de todas as amarras, viva no mundo. A fraude. Por que ficar aqui na sua pequena masmorra? Se você realmente quer ser livre, transforme todos os pensamentos em pensamentos de liberdade. Quebre as suas correntes. Derrube as paredes. E então ande no mundo como uma mulher livre. Ai, ai, ai. Simplesmente esse cara, eu preciso dar o nome dele. Simplesmente esse picareta americano chamado Matthew Weingeist pegou o texto e deu uma lida ali, escreveu uma fanfic, pegou cada história e transformou numa fanfic, numa história ficcional, publicou como se fosse um texto autêntico do cânone, e isso passou pela editora budista Shambhala Publications, isso foi publicado e passou tempo até alguém ir olhar e descobrir que aquilo não era canônico, eles não voltaram atrás, aí parece que na segunda edição falaram, é uma versão, não é uma tradução, mas isso foi vendido e as pessoas compraram e leram e saíram dando ensinamento como isso fosse um texto canônico, gente, é igual eu pegar um livro sagrado, seja do cânone budista, da Bíblia, das coisas, e sair escrevendo uma fanfic e publicar como se fosse uma tradução inédita de um texto autêntico, sendo que ele tirou absolutamente tudo da cabeça para lucro. Então, assim, parece uma coisa que empodera a mulher, mas na verdade você não está levando a voz dessas mulheres libertas, que são mulheres realmente libertas. É um cara lá da Califórnia falando, né, usando a boca delas e a imagem delas para vender livro e escrever numa linguagem assim, de uma Valley Girl da Califórnia dos anos 2000. E agora solto minhas amarras, eu sou uma mulher livre, empoderada. Uma coisa assim, absurda, borderline criminosa. Isso é uma fraude literária.
Eu já falei anteriormente em outros vídeos que a posição da mulher no budismo como instituição é uma coisa que, entre o que está no livro e como é na prática, tem assim muito caminho a percorrer, muito a melhorar. A gente tem os Budas mulheres, as gurus mulheres, mas tem, assim, tem ainda muito pra gente fazer, mas não é com mentira. Né? Fins justificam os meios não é uma coisa budista, isso não foi nem um pouco bonito, vexatório, mas volta numa outra coisa, que a gente tem uma série de teses universitárias fraudulentas. Então, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, seja no Brasil, seja na academia, já peguei tese de Harvard, de Columbia, que era completamente fraudulenta, porque os professores não conhecem os textos, não conhecem bibliografia, então você pega, assim, cherry picking, né? Você escolhe, assim, a dedo, e aí você traça caminhos estranhos que são facilmente refutáveis, mas o que acontece? Na academia você não existe uma fogueira das bruxas, assim, ou uma inquisição de caçar os PhDs dessas teses fraudulentas, o que é muito triste. Então tem um outro livro fraudulento que o autor chama Elijah alguma coisa, é um turco canadense, também fez fraude acadêmica, e essas picaretagens. Então a gente tem que ter cuidado com os livros que a gente compra, mesmo sendo de uma editora dita como confiável. Passou assim e demorou anos para se descobrir que era tudo fraudulento. A gente vai fazer mais vídeos sobre a posição da mulher e enaltecendo e elevando a mulher à posição de direito, que é a posição de igualdade, dentro da sanga, dentro da história, enfim. Fiquem ligados nos próximos vídeos, a gente se vê. Se inscrevam, curtam, compartilhem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.